Então, turma, antes da gente falar sobre hidrólise salina, né, que eu já expliquei inclusive no vídeo anterior, eu queria a princípio falar sobre as forças dos ácidos e bases. Então, antes de vocês darem uma olhada lá onde eu falo sobre hidrólise salina, passe por aqui antes para ver como é que funciona essa questão das forças dos ácidos e das bases, tá? O que a gente tem? Primeiro, vocês precisam lembrar o que é um ácido e o que é uma base, certo? E aí, por alto, a gente vai trabalhar aqui que um ácido, né, vai ser uma substância que aceita ou libera, quando em meio aquoso, o íon H+, certo? E a base vai ser a substância, né, que aceita ou libera o íon OH-, certo? Então, ter atenção a esses dois íons aqui, como nós já vimos lá no conceito de ionização da água, né, de equilíbrio iônico da água. Quanto maior a concentração de H+, maior, né, vai ser a acidez do meio. Quanto maior a concentração de OH-, maior será a basicidade desse meio. E aí a gente vai ter aqui que já que eu vou ter uma reação que também é reversível, o que eu tenho? Que um ácido, genericamente aqui eu tenho o ácido HA, né? A, porque vai estar representando qualquer elemento que esteja ligado ao íon H+, então eu vou ter aqui um ânion ligado ao íon H+, e eu vou ter a formação de um ácido. E esse ânion, quando em meio aquoso, vai estar aqui, ó, formando os íons H+, e o ânion desse ácido aqui, que a gente está representando pela letra A. Logo, eu posso estar calculando o Ka, que é a constante de acidez. E como é que eu calculo? Da mesma forma que vocês calcularam lá o Kc, ou seja, a concentração do produto dividido, a concentração do produto dividido pela concentração do reagente, certo? Lembrando que aqui também eu incluiria a água, só que a água ela é uma constante, né? Eu vou ter aqui esses íons em meio aquoso e aí, como a água, a concentração vai ser constante, logo não é necessário acrescentar aqui. Vamos simular aqui para o ácido clorídrico como é que ficaria. Então, o que é que eu tenho? O HCl em meio iria formar o íon H+, mais o Cl-. Se eu fosse calcular a constante de acidez disso aqui, o que é que eu iria ter? A concentração de H+, vezes a concentração de Cl-, dividido pela concentração de HCl, certo? E aí eu iria ter a minha constante. Para estar identificando se o meu ácido é forte ou é fraco, então eu vou estar analisando esse valor aí. Quanto maior for esse Ka, maior também vai ser a quantidade de íons H+ no meio. E aí eu vou ter um ácido, né, mais forte. Eu posso também estar analisando a força do ácido pelo grau de ionização, que é o quê? O número de moléculas ionizadas, ou seja, que se tornaram íons, e o número de moléculas que foram dissolvidas, ou seja, que eu adicionei ali ao meio, certo? Fazendo essa divisão e multiplicando por 100, eu vou adquirir um percentual. Logo, se eu tiver um grau de ionização maior que 50%, eu vou ter um ácido que é considerado forte. Se eu tiver um grau de ionização que é entre 5% e 50%, eu vou ter um ácido que é considerado moderado. E se eu tiver um grau de ionização que é considerado menor que 5%, eu vou ter, nesse caso, um ácido que é
fraco, certo? É possível fazer vários cálculos aqui com esses dois dados que a gente deu, com Ka e com o grau de ionização. Porém, a gente só vai estar trabalhando aqui mais a questão dos conceitos, é a força do ácido quando a gente para analisar esses dois valores, certo? Então, vamos agora trabalhar como ficaria para a base. A basicidade eu também vou ter da seguinte forma. Uma base, eu vou lembrar que para a base eu tenho o íon OH-, esse B representa um cátion ligado ao íon H-, qualquer cátion, e eu vou dar um exemplo já. E aí eu posso também estar calculando o meu Kb. Então, quanto maior for esse Kb, que significa que maior vai ser a concentração, né, dos íons aqui presente, e aí eu chamo a atenção que é no caso para o íon OH-, que é dar o caráter básico do meio, e mais forte vai ser a minha base, certo? Como é que ficaria, então, uma base aqui para eu calcular o Kb? Vamos imaginar que a gente tem a reação do hidróxido de sódio aqui, a dissolução. NaOH. Veja, o meu B aqui, ó, seria o Na, tá? O Na é o meu B, o meu cátion ali que vai se ligar ao OH para formar a minha base. E aí, em meio aquoso, eu vou ter íons de Na mais íons de OH-. Para a minha constante, então, o que é que eu vou ter? Concentração de Na em cima, né? E concentração de OH- também em cima, que são os meus o quê? Produtos. Embaixo eu tenho a concentração de quem? Da minha base, que é o NaOH, certo? Então, quanto maior for o meu Kb, significa que maior é a concentração do íon H- e mais básico é o meu meio. Para as bases, é mais fácil identificar quais são as bases que são fortes quando a gente olha a fórmula, tá? Então, necessariamente eu não preciso ter ali o meu Kb em mente. O que é que eu vou olhar? Se a minha base, o cátion da minha base é de um metal alcalino. Então, vocês têm que lembrar lá, metal alcalino é a família 1 da tabela periódica. Se junto ao meu OH tiver o Na, tiver o Li, e aí eu não vou falar mais, porque senão a gente vai estar falando aqui as respostas da atividade que eu vou trabalhar com vocês. Então, se eu tiver bases de metal alcalino, então as minhas bases elas vão ser fortes e vão ser solúveis. Se eu tiver bases de metais alcalinos terrosos, elas também são fortes, porém são pouco solúveis, tá? Mas o que interessa aqui pra gente é saber se é forte ou se é fraca. As demais bases, elas são fracas. E aí a gente vai lembrar aqui que a base de magnésio, embora seja da família 2, né, lá dos alcalinos terrosos, eu vou ter, nesse caso, uma base que é fraca e não uma base forte, certo? E é isso. Aí eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre neutralização, já que a gente vai trabalhar a hidrólise dos sais, né? Hidrólise salina, vamos ver o que é que acontece quando uma base reage com um ácido. Então, eu trouxe aqui genericamente o HA, que é o ácido, e o BOH, que é a base. O que é que vai se formar? Esse íon daqui, ó, ele vai se ligar a esse outro aqui e vai formar quem? A água, tá? Então, eu vou ter a formação da água e a atração entre esse cátion e esse outro ânion aqui da base e do ácido, eles vão formar o quê? Um sal, tá? Então, toda vez que a gente tiver um ácido reagindo com uma base, eu vou ter uma reação de neutralização. E aqui eu trouxe a reação das duas espécies que a gente comentou no início, do HCl, que foi o ácido, e do NaOH, que é a base. Então, veja só o que é que ocorre. O H aqui do HCl vai se ligar ao OH aqui, ó, da minha base. E vai formar quem? Olha cá.
o H2O. E já tinha até uma setinha aqui, eu nem me atentei. Deixa eu voltar aqui. E aí eu vou formar a água, tá? O H, né, se liga ao OH e forma a água. Já o ânion do meu ácido, o Cl, ele vai se ligar ao Na, tá? Ao cátion da base e vai formar o NaCl, que é um sal. Aí a pergunta que deve ser feita é: Pro, esse meio aqui, ele é ácido ou ele é básico? Aí é onde a gente vai tratar dos conceitos de hidrólise salina. E por isso que eu trouxe aqui as explicações sobre ácido forte e ácido fraco. Como é que eu vou saber se o ácido é forte? Como é que eu vou saber se o ácido é fraco? Base forte, base fraca. Como é que eu vou saber se a base é forte ou se a base é fraca? Porque se um sal é proveniente da neutralização de um ácido com uma base, então eu preciso estar identificando se esse meu sal ele é proveniente de uma base que é forte ou de uma base que é fraca. Se o meu sal ele é proveniente de um ácido que é forte ou de um ácido que é fraco. Porque, a depender disso, o meu meio aqui do sal na água formada, ou se eu pego um sal, né, e coloco na água, eu vou saber como é que aquele meio vai ficar, certo? E é isso, gente. Até o próximo encontro. Espero que vocês tenham compreendido.